milionário viúvo encontra a jovem abandonada e transforma sua vida para sempre. Miguel era aquele tipo de homem que parecia viver em outra dimensão, longe do mundo lá fora. A solidão se tornou sua única companheira após a morte da esposa. Ele morava em uma vasta propriedade na zona rural, cercado por campos de flores silvestres e uma floresta que sussurrava segredos. O sol brilhava intensamente, iluminando a dor que ele carregava no peito. Era um calor insuportável, mas nada se comparava ao peso da sua tristeza. Seu coração, antes repleto de amor, agora era apenas um eco vazio. Em meio a esse cenário de desolação, uma figura emergiu do nada. Ana, uma jovem abandonada que, em busca de liberdade, fugira de uma casa cheia de gritos e sombras. Ela apareceu como um raio de luz, um sopro de esperança. Seus olhos, brilhosos e cheios de sonhos, contrastavam com a aparência desgastada da vida que deixara para trás. Mas o que mais chamava a atenção de Miguel era a força em sua fé. Ele hesitou ao vê-la, cercado pela sombra de sua dor. Numa fração de segundo, imaginou por que aquela jovem estava ali, tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima. Ao acolhê-la, Miguel se viu começando a romper as correntes da dor. No entanto, a cada conversa, Ana revelava um pouco mais do seu passado, linhas de uma história repleta de traumas que moldaram sua força. Miguel, com cada novo passo, via sua própria tristeza refletida nas lágrimas dela. O ar ficou denso de sentimentos não ditos enquanto ele se perguntava: conseguiria abrir seu coração novamente? Mas a vida, com suas reviravoltas, trouxe àquela solidão um novo obstáculo. O melhor amigo de Miguel, Rafael, decidiu que a jovem era o seu novo alvo. O interesse de Rafael por Ana desencadeou um turbilhão de emoções em Miguel, uma herança que poderia mudar o destino deles. No entanto, a dúvida pairava no ar. O que eles estavam dispostos a sacrificar? O que realmente buscavam um no outro? Miguel sentiu o frio na barriga. As melhores intenções poderiam se desmoronar em um mar de suspeitas e inseguranças. Afinal, ele era um viúvo solitário de um passado doloroso. E Ana, uma jovem marcada por experiências difíceis. As interações entre eles ficaram carregadas de um significado que nem mesmo eles compreendiam. Agora, Miguel se via preso entre o desejo de amar novamente e o medo de se perder em outra relação. Ele estava à beira de um caminho desconhecido, onde o que estava por vir poderia transformar tudo. Mas uma coisa era certa: a chegada de Ana na sua vida não era apenas uma casualidade. Era um convite para enfrentar a dor, os segredos e os medos que há muito tempo o prendiam no passado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel se via em meio a um turbilhão de emoções. Ele estava tensionado, o coração acelerado, repleto de dúvidas sobre Ana e o que suas verdadeiras intenções poderiam ser. Aquela jovem lhe trouxe um novo sopro de vida, mas ele não conseguia ignorar o peso do passado, o medo de se machucar novamente. Ele podia sentir a brisa da floresta balançando as flores ao redor, mas dentro de si era um caos. Quando a noite caiu, Miguel decidiu que precisava falar com Ana. Ele buscava sinceridade, desejava entender tudo. Encontrou-a na varanda. A lua iluminava seu rosto, e ele sentia um aperto no peito. Era bonita, mas algo ali não parecia certo. Ana, começou ele, a voz hesitante. Preciso saber mais sobre você, sobre seu passado. Ana hesitou. A luz da lua refletia em seus olhos, e Miguel notou algo diferente na maneira como ela o olhava.
Era como se estivesse escondendo algo. Eu não sou quem você pensa, disse ela, a voz trêmula. Miguel franziu a testa. O que poderia ser tão pesado que ela não queria compartilhar? Antes que pudesse perguntar mais, um grito ecoou pela noite. Um som agudo e desesperado. Miguel e Ana trocaram olhares apressados e então correram em direção à fonte do som. No campo, à sombra dos eucaliptos, um grupo de homens estava cercando um carro. Miguel reconheceu um deles, Rafael. O melhor amigo estava em uma discussão acalorada, rosto vermelho de raiva. Você devia ter ficado longe dela, Rafael gritou, a voz carregada de emoção. Miguel sentiu um estremecer. O que está acontecendo? Perguntou Miguel, enquanto o medo crescia em seu estômago. Então, um dos homens se virou para eles. Nós sabemos o que ela fez. Ele olhou para Ana e o olhar que teve foi de desprezo. Você não pode enganar todos nós, herdeira. Miguel congelou. Herdeira? Ana! Ana gaguejou. Suas mãos tremiam. O que era isso? O que estava acontecendo? Não sou. Ela tentou se explicar, mas a voz soou pequena diante do que estava se desenrolando. É isso mesmo. Você e seu pai fugiram com o dinheiro, gritou o homem. E a confusão tomou conta de Miguel. Eu não sei do que você está falando. Ana, agora pálida como a lua, olhou nos olhos de Miguel. Miguel, me escuta. Não sou uma criminosa. Eu só queria escapar. Meu pai fez algo terrível. A tensão era palpável. O coração de Miguel batia descontroladamente, sentindo a traição, a necessidade de confiar nela. Mas havia uma sombra de dúvida. Rafael estava tenso, seus olhos brilhando com ciúmes e raiva, e o clima tornou-se insuportável. Os homens avançaram um passo em direção a Ana, e Miguel viu tudo em câmera lenta. Uma briga era iminente. Ele se colocou à frente de Ana, instintivamente, como se pudesse protegê-la de tudo, mas a verdade estava pairando no ar, fazendo tudo parecer mais sombrio. Eu não vou deixar que toquem nela, ele gritou, quase mais para si do que para os outros. Mas enquanto o conflito se aproximava, uma verdade chocante se materializou diante dele. A mulher que trouxe esperança e luz em sua vida poderia ser envolvida em um turbilhão perigoso. Ana olhou para Miguel, suplicante. Por favor, me deixe explicar. Mas antes que ela pudesse continuar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O carro, em chamas, explodiu em uma bola de fogo, iluminando a noite de forma tão grandiosa que fez Miguel recuar. O que era essa bagunça? Mais segredos, mais vitórias e perdas. Tudo ao mesmo tempo. E Miguel percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A explosão ressoou como um trovão nas profundezas da noite. Miguel sentiu seu corpo congelar, os olhos arregalados enquanto as chamas dançavam e o cheiro de fumaça se espalhava pelo ar. Ana estava ali, parada atrás dele, quase paralisada de medo. Seu rosto refletia o pavor. A luz do fogo iluminava seus olhos, desnudando a fragilidade que ela tentava esconder. O que mais estava por trás daquela fachada de esperança? Os homens que antes cercavam Ana agora estavam em estado de choque, seus gritos de ira transformando-se em murmúrios de espanto. Rafael, com o rosto ainda rubro, abriu a boca em um alambrado de palavras, mas nada saiu. Ele estava tão atordoado quanto os outros. Miguel, entre o desejo de proteger Ana e o caos desenfreado que se desenrolava ao seu redor, não sabia o que fazer. Fuja! Miguel gritou para Ana, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas ao invés de se afastar, ela o agarrou pelo braço. Não, Miguel, estou aqui por uma razão. Deixe-me explicar. A voz dela era uma súplica, uma combinação de pânico e determinação. Ele queria acreditar nela, mas as chamas crepitantes pareciam querer engolir a verdade. Miguel! A voz de Rafael cortou através do barulho, repleta de um tom quase desesperado. O amigo parecia mais próximo aos homens hostis, suas expressões variando entre raiva e confusão. Você não sabe o que está acontecendo. Ana, ela pode estar envolvida em algo muito pior. E assim,
Como se a realidade tivesse se inclinado de repente, apareceu uma nova figura. Um homem alto vestido em um terno escuro, com um olhar afiado que parecia conter 1000 segredos. Ele não pertencia àquele grupo, mas sua presença impositiva fez o ar ao redor vibrar. Ana, ele chamou, com uma voz gelada. A hora da verdade chegou. O coração de Miguel disparou novamente. Quem é você? O homem não respondeu, mas Ana palideceu quando encontrou seu olhar. Por favor, ela disse, um fio de medo entrelaçado em sua voz. Não é o que você pensa. Você acha que pode escapar de seu passado? Ele sempre volta, o homem continuou, com um sorriso que parecia mais uma ameaça. O silêncio que se seguiu foi cortante. Miguel olhou entre Ana e o estranho, sua mente girando como uma tempestade. O que mais estava oculto sob a superfície? E então, como um raio que corta o céu, Ana fez algo inesperado. Está bem? Você quer a verdade? Eu não sou apenas uma fugitiva. A confissão dela ecoou na escuridão. Meu pai, ele era um dos maiores bandidos da cidade. Ele forjou minha morte para que eu pudesse escapar. Aqueles homens, eles são parte do que eu deixei para trás. Estou aqui tentando recuperar o que é meu por direito. Miguel sentiu seu mundo desabar. Ele olhou para ela, as palavras dela atravessando seu peito como lâminas afiadas. Você não pode estar falando sério, ele murmurou, atônito. Será que tudo o que ele conhecia sobre ela era uma ilusão? O que ele deveria fazer com essa informação? Seu coração estava numa batalha entre o amor e a traição. Os homens ao redor começaram a murmurar, o clima mudando rapidamente. O homem de terno avançou. O que você realmente quer, Ana? A liberdade ou sua fortuna? O tom dele era provocativo, e Miguel percebeu que essa era a chave do embate. Ana, agora com lágrimas nos olhos, olhou para Miguel como se ele fosse sua única âncora. Miguel, não é isso que você está pensando. Eu mudei. Eu só quero viver em paz. Mas será que ela realmente havia mudado? O barulho da multidão aumentou, e Miguel sentiu uma pressão crescente sobre seus ombros. Ele estava preso no meio de uma tempestade que explodia ao seu redor. Uma parte dele queria acreditar no que Ana dizia, mas a outra parte questionava tudo. Então, em meio ao clamor, Rafael se virou e disse algo que congelou o tempo. E se eu te disser que eu também estava envolvido, que eu sabia, Miguel? O ar ficou pesado, como uma névoa densa cobrindo o campo. Aquilo era um soco no estômago. Miguel olhou para Rafael, tentando processar as palavras. A noite mágica e esperançosa se transformou em um pesadelo de traições, medos e expectativas despedaçadas. Aquela calmaria que ele acreditava ter encontrado em Ana estava se despedaçando, revelando um abismo profundo de segredos. As chamas ainda brilhavam, mas agora pareciam obumbrar tudo. Miguel se viu em uma encruzilhada, a verdade se revelando em frações de segundo. Coração partido, mente confusa e uma solidão que parecia mais densa que antes. A luta para entender o que estava realmente acontecendo apenas começava. O silêncio pesado que se seguiu à revelação de Rafael pairou no ar como espectro. Miguel estava paralisado, sua mente tentando absorver o que acabara de ouvir. Seu melhor amigo estava envolvido? Isto mudava tudo. O terreno sob seus pés começou a tremer, e a violência do momento parecia se intensificar. As chamas do carro queimavam ritmadamente, refletindo o turbilhão de emoções dentro dele. Rafael, como você pôde? A voz de Miguel mal conseguiu sair, tão sufocada pela dor e traição. Ana, com os olhos arregalados, olhou de Miguel para Rafael, e uma onda de desespero a envolveu. Você sabia? Você sabia de tudo isso? A raiva e o sofrimento se misturavam em suas palavras. Miguel desviou o olhar, incapaz de lidar com a verdade que agora o cercava. O homem, em terno escuro, parecia se divertir com o espetáculo. Ah, meninos, tudo isso é tão patético. Vocês ainda não entenderam o jogo? Um olhar maligno no rosto do estranho fez o coração de Miguel acelerar. Ele se aproximou de Ana,
quase como se estivesse selecionando sua presa. A tensão estava em um nível insuportável, e algo dentro de Miguel começou a se despedaçar. Você não pode fazer isso, ele disse com um fio de voz. Ela não é uma criminosa, Ana. Me diz que não é. Ele queria desesperadamente acreditar que tudo isso era um equívoco, mas Ana não teve chance de responder. O homem interno, mantendo um sorriso frio, deu um passo à frente e disse: Você realmente não sabe o que está em jogo, Miguel. Cada segredo tem um preço. E pelo que parece, a sua querida aqui finalmente entendeu isso. Ele se virou para Ana, aprofundando o olhar. Uma herança que não é só dinheiro, mas uma vida de mentiras. E cada mentira precisa ser paga. Miguel sentiu como se estivesse sendo empurrado para um abismo. O que você está dizendo? Uma onda súbita de pânico invadiu seu coração. Então, algo aconteceu. O homem fez um gesto, e de repente, mais sombras emergiram da escuridão. Outros homens, armados, cercaram o lugar. O perfume da traição ficou mais forte. Você sabia que ela era uma herdeira, mas não sabia de quem? Ele prosseguiu, a voz ressoando como um trovão no meio da confusão. Ana é filha de um dos maiores traficantes do país, e você, Miguel, está prestes a fazer parte de um jogo mortal. Um grito de horror escapou dos lábios de Ana. Não, isso não é verdade! Mas as palavras soaram vazias, ecoando no vazio da noite. Miguel piscou, tentando processar as peças do quebra-cabeça que não se encaixavam. Enquanto a confusão se espalhava, um dos homens, um pouco mais à frente, parecia familiar. Miguel estreitou os olhos e a percepção teceu como uma lâmina afiada. Era um antigo rival de seu passado, alguém que por muito tempo pensou estar longe de sua vida. Miguel, o que você fez com minha família nunca foi esquecido, o homem disse, seus olhos brilhando com um veneno antigo. Agora você vai pagar. Pagar pelo quê? Miguel sentiu a adrenalina injetando-se em suas veias, transformando o medo em raiva. Mas ele não tinha tempo para se defender. O homem do terno virou-se para Ana mais uma vez, seu olhar predatório fazendo o coração dela disparar. Você tem uma escolha a fazer, Ana. Se juntar a eles ou se opor e perder tudo, até mesmo a sua liberdade. Nesse momento, um clarão ofuscante rompeu de uma explosão próxima, quase como se o universo estivesse desmoronando. Um barulho ensurdecedor tomou conta, e a terra tremeu sob seus pés. Miguel fechou os olhos, a cenografia de fogo e caos moldando-se em um turbilhão. Quando o teto de fumaça se dissipou, ele conseguiu abrir os olhos, e tudo parecia diferente. A cena que se desenrolava diante dele não era mais apenas uma arena de traição e desconfiança. No centro da confusão, Ana estava de pé, mas seu olhar havia mudado. Havia uma força ali que ele não havia percebido antes. Eu não sou uma fugitiva, e você, Miguel, não é um homem sem poder, ela declarou, a voz agora firme, ressoando como um tambor em meio à tempestade. A atmosfera. O homem interno sorriu, satisfeito. Isso mesmo. A última peça do quebra-cabeça encontrou seu lugar. E ali, no olho do furacão, Miguel se sentiu preso entre sua antiga vida e uma nova realidade que ele nunca imaginou que existiria. O mundo estava desmoronando, e as verdades que haviam moldado suas vidas estavam prestes a serem viradas de cabeça para baixo. Ana, o que você sabe? Miguel perguntou, o medo agora misturado com um sopro de esperança. Mas, antes que Ana pudesse responder, outro estrondo cortou o ar. As chamas se aproximavam, e a única coisa que Miguel soube com certeza era que nada jamais seria como antes. A cena estava tomada pelo caos. O calor das chamas ao fundo parecia dançar com a tensão no ar. Miguel sentiu o coração pulsar forte, enquanto olhava para Ana. Ela estava mais forte do que ele imaginava, mas ainda assim cheia de medos. O que você quer dizer com tudo isso? Ana,
Ele perguntou, o nó na garganta quase o sufocando. Nesse momento, o homem interno, com um sorriso frio, avançou. Você acha que uma herdeira como Ana não teria um plano? Toda essa história de refúgio e mudança de identidade não passa de uma peça de teatro. Ele gesticulou com desprezo. E agora, querido Miguel, você está prestes a fazer parte do elenco. Miguel franziu a testa, confuso. O que ele queria dizer? Ana encarou o homem, um traço de desespero cruzando seu rosto. Você está errado. O que eu mais quero é ficar longe desse mundo. A voz dela tremia, mas havia uma determinação ali. As chamas chiavam e, ao fundo, Miguel viu Rafael, com uma expressão de incerteza. O amigo parecia dividido entre a lealdade e a traição. Miguel, temos que sair daqui, gritou Rafael, com um olhar ansioso. Mas a resposta estava em suspenso. O homem de terno deu um passo à frente, como se cada palavra fosse um golpe. Você realmente não sabe, não é? Ana não é só uma fugitiva. Ela não fugiu sozinha. Ela faz parte de algo muito maior. E nesse momento, tudo pareceu parar. Miguel sentiu um arrepio. A verdade estourou como um balão deflagrado. O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, a mente girando. Ana hesitou, seus olhos se movendo entre o homem e Miguel, a incerteza tomando conta de sua expressão. Vou te contar uma coisa, o homem continuou. O pai de Ana não era apenas um bandido. Ele estava fazendo negócios com a organização que me trouxe até aqui. E adivinha? Sua falha em controlar a situação fez todos nós pagarmos o preço, incluindo você. Miguel olhou para Ana, e a ficha parecia começar a cair. O que isso significa para mim, Ana? A pergunta soou como um grito em meio ao caos. Mas antes que ela pudesse responder, outra explosão iluminou a noite. Um carro próximo disparou em chamas, e Miguel se jogou em direção a Ana, protegendo-a enquanto os detritos voavam. O céu se iluminou com uma luz ofuscante, fazendo com que os homens ao redor recuassem. No fim do dia, você ainda poderá ser um peão nesse tabuleiro, o homem interno disse, com um sorriso que mais parecia um aviso. Ou você pode se aliar a mim e a sua sorte poderá mudar. Miguel estava em choque. A imagem do futuro, que já parecia tão promissora com Ana, agora estava em um emaranhado de mentiras e jogos de poder. Rafael olhou fuzilando Miguel com um olhar. Sua expressão carregada de uma urgência quase palpável. Nós precisamos agir, Miguel. Não podemos ficar aqui. Mais homens surgiram no horizonte, armados e determinados. E naquele instante, tudo pareceu claro, mas também nebuloso. A vida simples que Miguel havia achado, que estava construindo com Ana, estava se desmoronando. Se o homem dizia era verdade, quem era Ana realmente? E mais importante, quem ele realmente era na equação? Com o coração disparado, perguntei a si mesmo, quem são os verdadeiros inimigos? E ficou claro que nem Ana, nem Rafael poderiam ser completamente confiáveis. Enquanto o fogo iluminava o caos ao seu redor, ele se viu prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu não posso mais confiar em você, ele disse a Ana, a voz embargada. E no fundo, uma dúvida terrível crescia. O que mais ela ocultava? Enquanto a fumaça se espalhava e o barulho aumentava, Miguel percebeu. Tudo o que ele sabia estava prestes a mudar radicalmente. O silêncio pesado, que se seguiu à revelação de Rafael, pairou no ar como um espectro. Miguel estava paralisado, sua mente tentando absorver o que acabara de ouvir. Seu melhor amigo estava envolvido? Isso mudava tudo. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a realidade estava se desfazendo como fumaça no ar. Ele não podia acreditar. As chamas iluminavam a cena, revelando rostos cheios de raiva e confusão, tornando tudo mais surreal. Rafael, você não pode ser sério! Miguel exclamou, sua voz tremendo. Rafael hesitou, um olhar de dor cruzando seu rosto. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu precisava me proteger. As palavras saíam em um sussurro, mas podiam cortar como facas. Miguel sentiu raiva e traição fermentando dentro de si. A imagem da amizade deles estava desmoronando. Toda aquela cumplicidade parecia perdida em meio ao caos. E Ana?
O que mais ela sabia? Miguel se virou para ela, os olhos pedindo respostas. Ana tragou em seco. Miguel, por favor, eu não sou o que ele diz. Eu só queria uma vida normal. Mas algo em seu tom soava frágil, como uma luz prestes a se apagar. O homem interno avançou, segurando um sorriso que tinha mais a ver com prazer do que com justiça. É uma escolha, Ana, entre estar com eles ou ser esmagada pelo seu passado. As palavras cortantes faziam o ar parecer mais denso, e Miguel começou a sentir que estavam todos prestes a alcançar um ponto de ruptura. E então, como se o universo decidisse intervir, houve outra explosão. O som foi ensurdecedor, e uma onda de calor os envolveu, fazendo os homens armados recuarem momentaneamente. Miguel perdeu o equilíbrio e caiu. Um peso inexplicável pressionava seu peito, enquanto a fumaça começava a cobrir tudo. Ana gritou: Miguel! E nesse instante, assim que ele levantou os olhos, viu a coisa mais insana que já poderia imaginar. Uma figura emergiu da fumaça, com um brilho familiar. Era sua mãe. Miguel, agora não é hora. Ela estava ali como se tivesse atravessado o caos, e sua presença foi uma faca no coração dele. O que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, aterrorizado, mas ela não respondeu. Em vez disso, lançou um olhar aflito para Ana, como se conhecesse cada pedaço do que estava acontecendo. Ana, você não sabe com quem está lidando, sua mãe disse, a voz carregada de desespero. A vida dela não é apenas uma fuga, é uma armadilha. As palavras deixaram Miguel atordoado. A breve reunião familiar foi interrompida quando o homem interno se adiantou. Então você decidiu se revelar, mãe dele. Isso tornará as coisas ainda mais interessantes. Miguel estava confuso, preso entre dois mundos, o passado e as verdades ocultas desmoronando ao seu redor. A imagem da mãe como um raio de luz misturou-se a todas as sombras, segredos de sua vida, o amor que ele sempre acreditou perdido, e a descoberta pesada de que cada fragmento de sua realidade estava repleto de mentiras. E enquanto o barulho da batalha se intensificava, a mãe de Miguel olhou para ele com um desespero e um amor palpáveis. Precisamos sair daqui, Miguel. Tudo isso é uma armadilha. Ana, ela não é apenas uma vítima. Ela também tem um papel nesse jogo. O impacto das palavras trouxe um turbilhão de emoções. Miguel olhou para Ana, mas a expressão dela era uma mistura de dor e determinação. Não, Miguel, eu mudei. Acredite em mim. O clamor de sua voz se perdeu em meio à confusão. Mais sombras surgiram do meio da fumaça. Era claro que eles estavam cercados, e o ar começava a ficar espesso com promessas de violência. Miguel sentiu o chão sumindo sob seus pés. Ele queria arrancar a verdade dali. Mas qual era essa verdade? Sua mãe, sua antiga vida, Ana. O que era real em meio a tantas mentiras? Miguel se viu preso em uma encruzilhada. A vida que conhecia estava se desintegrando, e os laços que ainda tinha estavam prestes a romper. E enquanto mais coisas começavam a pegar fogo, não restava outra opção a não ser fazer uma escolha. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, sem saber que sua vida iria mudar de uma vez por todas. Quem sou eu realmente? Essa pergunta ecoava em sua mente quando a fumaça começou a engolfá-los. Tinha alguma maneira de escapar de tudo isso, das serpentes que o cercavam e dos segredos que ameaçavam engolir sua alma? A resposta parecia distante, mas o tempo estava se esgotando. Miguel estava paralisado, sua mente lutando para processar tudo o que acontecia ao seu redor. A fumaça queimava seus olhos, e o calor das chamas parecia se intensificar. Ele fitou Ana, o olhar dela implorando por compreensão, mas a confusão dentro dele apenas aumentava. Como assim, Ana? Você não me falou nada sobre isso. E você, Rafael, o que mais você esconde? Ele gritou, a raiva explodindo como um vulcão. As sombras ao redor dançavam, e o homem interno só se divertia mais. Você está perdido, Miguel. A verdade vai te pegar de jeito. Ele se virou para Ana,
que piscava com lágrimas nos olhos. Você está aqui agora, mas sabemos que você não pertence a este mundo. Miguel sentia seu coração acelerar. O caos parecia cercá-lo, enquanto o passado e o presente colidiam de maneira brutal. O que você realmente quer de mim? Ele perguntou ao homem, a voz tremendo. Mas o homem não respondeu. No lugar disso, um estrondo ensurdecedor ecoou novamente, e mais chamas começaram a surgir, se aproximando deles rapidamente. Miguel, precisamos sair! Gritou Rafael, puxando-o pelo braço. Agora! Mas, antes que pudessem correr, uma figura familiar surgiu das sombras, como o espectro do passado que Miguel nunca esperou ver novamente. Era a antiga namorada de Rafael, Lúcia. Estava com os cabelos desgrenhados e sujos de poeira. Rafael! Miguel! Ela gritou, o desespero na voz. Vão, ou vão se ferir. Eles sabem quem você é. Lúcia? O que você está fazendo aqui? A surpresa tomou conta de Miguel, mas ela não teve tempo para responder. O homem interno, agora furioso, girou-se e gritou. Você! O que você está fazendo aqui? Você não era para estar viva. As palavras pareciam disparadas como balas, e Miguel sentiu o mundo ao redor dele tremer ainda mais. Lúcia se afastou um passo, a palidez do rosto dela denunciando o medo. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou. Mas você precisa entender. Ana, ela pode nos ajudar. Há algo mais profundo aqui, muito mais do que você imagina. Mais profundo? Miguel repetiu, sentindo que o fio da trama não parava de se emaranhar. O que isso significa? Ela é filha de um dos mais poderosos líderes do crime, mas não é quem você pensa. Você não entende, Miguel. Eles não somente a procuram, mas ela esconde algo que pode mudar tudo. O desespero na voz de Lúcia aumentava, e as chamas dançavam atrás dela, criando um cenário infernal. Miguel olhou para Ana, sua expressão refletindo um misto de dor e confusão. Ana, o que isso significa? O que você escondeu de mim? A voz de Ana tremia. Eu não quis te envolver nisso. Fui forçada a sair da minha vida. Meu pai, ele me mantinha no escuro sobre tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mais uma vez, você não é uma inocente. Você é um peão em um jogo, e não podemos confiar em você. O homem interno cada vez mais agressivo. E então, sem aviso, uma explosão ainda maior fez o chão tremer sob seus pés. Miguel sentiu a súbita sensação de perder o equilíbrio, e os olhos se arregalaram, o que se tornou um verdadeiro pesadelo. O queixo de Lúcia caiu, e as paredes se desfizeram em pedaços ao seu redor. Ele ouviu um grito, mas não sabia de quem era. Uma luz intensa ofuscou tudo, e, em meio a toda essa destruição, ele viu algo se mover nas sombras. Uma figura encapuzada surgiu entre a fumaça, seus olhos reluzindo com uma intensidade inesperada. Vão! Ela gritou, a voz cortando pelo caos. Vão todos vocês, porque a verdade está prestes a vir à tona. Miguel se virou, os sentimentos agora em um redemoinho. O que mais estava acontecendo? Quem é você? Ela puxou o capuz para trás, revelando um rosto que era familiar, mas totalmente inesperado. A irmã perdida de Miguel, que todos acreditavam estar morta. O coração de Miguel pareceu parar. Maria, revelação ecoou como um trovão, e a verdade da história que ele achava que conhecia despedaçou-se em um instante. Havia tanto segredo, tanto ódio e amor envolvido, e no meio da fumaça e do peso da traição, Miguel percebeu que tudo o que ele sabia estava prestes a mudar para sempre. Você não pode confiar em ninguém, Maria gritou, e o mundo parecia se encolher ao seu redor, enquanto Miguel lutava para entender seu novo papel em um jogo que nunca pediu para jogar. O passado e o presente colidiam em uma tempestade de emoções. A única certeza era de que mais segredos estavam por vir, e as consequências seriam devastadoras. Miguel estava em choque, sua mente girando, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Como podia? Como é que Maria estava ali, viva, no meio desse caos? Maria?
Ele mal conseguiu sussurrar, enquanto o fogo crepitava ao fundo. Sim, sou eu, Miguel. Agora não é hora para perguntas. Ela gritou, os olhos fixos no homem interno. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Ana estava paralisada, os olhos abrindo e fechando como se não conseguisse acreditar na cena. Maria, mas como? Nós pensávamos que você estava morta. Sua voz tremia, e era evidente o turbilhão de emoções. O homem interno esboçou um sorriso maligno. Ah, uma reunião de família! Que emocionante! Ele olhou sarcasticamente para Miguel. E você achou que os segredos ficariam enterrados para sempre? Miguel piscou, lutando contra o nó na garganta. O que você está dizendo? A raiva e a confusão ardendo dentro dele. No meio da fumaça, ele se virou para a irmã. Como você pôde ficar longe todo esse tempo? Foi para te proteger. Você não sabe o que está acontecendo, Miguel. O pai de Ana, ele não apenas forjou sua morte. Ele também envolveu você nisso. A expressão de Maria era uma mistura de desespero e determinação, como se cada palavra fosse uma lâmina cortante. E nesse instante, o chão sob os pés de Miguel parecia desmoronar. Espera, o que você quer dizer com isso? Ele olhou para Ana, sua mente em um turbilhão. O que você tem a ver com meu pai? O que ele fez? Ana abriu a boca, mas em vez de palavras, um grito ecoou pela escuridão. Ela olhou por cima do ombro, aterrorizada. Não, eles estão vindo! E a multidão de homens armados parecia avançar, como sombras engolindo a luz. Maria puxou Miguel pela mão. Seu abraço era firme contra o pânico que ameaçava dominá-lo. Vamos! Precisamos correr. Mas Miguel hesitou. E você, Ana? E Rafael? O que vai acontecer com você? Sua voz se elevou enquanto olhava para o amigo, que estava mais distante, perdido em incertezas. Eu ficarei bem, Ana gritou, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. Ela estava dividida entre escapar e confrontar seu passado. Isso não pode ser verdade, Miguel disse, a dor no estômago se intensificando. Você nunca me contou que era parte disso, Ana. Que sua vida era uma mentira. O homem interno sorriu, como se estivesse desfrutando daquela cena. Ah, o desespero sempre revela a verdadeira natureza das pessoas. No entanto, não é hora para devaneios. O que está em jogo agora é muito maior. Sua expressão se tornava cada vez mais ameaçadora. Mas, antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Aguentem-se! E de repente, uma explosão ensurdecedora iluminou a noite. Um dos carros próximos voou pelos ares, uma bola de fogo e fúria que parecia consumir tudo ao seu redor. Miguel, ainda segurando a mão de Maria, foi jogado para o chão. Ele rolou tentando proteger a cabeça. O calor intenso e as chamas imediatas o cercaram, enquanto a fumaça se espalhava. Ele sentia o horror crescendo, as sombras se aproximando. Neste momento, ouviu uma voz conhecida. Miguel! Era Rafael, que agora parecia mais desesperado do que nunca. Precisamos sair, está tudo quebrando. Mas Miguel não conseguia se mover. Ele olhou para Ana, que agora estava presa em seu próprio turbilhão de emoções e medos. O que mais ela não estava dizendo? E então, como um relâmpago e uma noite sem chuva, mais uma verdade despencou sobre ele. Ana, me diga, você sabe quem realmente te traiu? Ele nunca havia sentido tanta urgência. Tantos sentimentos se cruzando como se o universo estivesse colidindo. Ela olhou para ele, os olhos se estreitando em um misto de dor e alívio. Sim, está tudo interligado. Meu pai, ele queria que eu tomasse o lugar dele, e para isso um sacrifício teria que ser feito. O mundo ao redor parecia desmoronar, e Miguel, com a adrenalina pulsando nas veias, ficou estonteado. Você quer dizer que você pode ser a chave? Ana, isso é um jogo cruel. Mas antes que ela pudesse responder, a realidade ficou mais sombria. Mais explosões, mais gritos, e então uma sombra se ergueu, cavalgando por entre as chamas. Seus segredos virão à tona, Ana. Você não pode escapar da verdade. O homem interno parecera mais forte e mais determinado.
Nem todas as revelações, no entanto, estavam no campo de batalha. Quando Maria se virou para olhar a cena, Miguel notou um traço de determinação em seu rosto como nunca havia visto antes. Nós precisamos tomar uma decisão, ela gritou, e seus olhos brilhavam intensamente. Agora! Sobre o que, Maria? Miguel questionou, o nó na garganta quase incontrolável. Ela inclinou-se mais perto, o olhar penetrante. A verdade. Tudo o que sabemos tem que ser revelado. Não podemos mais viver na escuridão. E enquanto falava, um som de clamor se ergueu ao redor, mas Miguel sentia que algo dentro dele havia mudado para sempre. Uma decisão precisava ser feita, e consequências imprevisíveis estavam prestes a colidir com suas vidas. Entre as vozes, os gritos e a fumaça, Miguel estava prestes a descobrir que a liberdade pode ter um preço muito alto, e essa liberdade poderia levá-lo direto à ruína. Miguel estava perdido em um turbilhão de emoções, a confusão e o desespero tomando conta de sua mente. Ele ouviu Maria gritar sobre a verdade, sentindo o peso das palavras dela. Mas as chamas dançavam ao fundo, e o caos parecia estar se intensificando. Ele olhou para Ana, buscando uma resposta que aplacasse a tempestade em seu coração. Você não pode simplesmente deixar tudo assim, Miguel implorou, a voz embargada pela dor. O que mais você esconde? O que está acontecendo realmente? Ana estava pálida, os olhos cheios de lágrimas. Miguel, eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Eu só queria escapar. A voz dela tremia, mas havia uma força ali que Miguel não havia percebido antes. Escapar? Miguel sentiu a raiva borbulhar. Você estava fugindo de algo muito maior e não me contou. O homem interno deu um passo à frente, como um predador pronto para o ataque. Basta, ele gritou. Todos se viraram para ele, o desprezo estampado no rosto. A verdade é que quem está no controle deste jogo pode muito bem estar ao seu redor, Miguel. E você nem desconfiou. Miguel sentiu um frio na espinha. Como assim? O que ele queria dizer? Mas então, com um movimento rápido, o homem interno puxou um celular do bolso e mostrou uma imagem na tela. Aqui está. Uma gravação. A última conversa dela. Miguel pegou o celular, as mãos tremendo. O que ele estava prestes a ver seria um divisor de águas. Ele clicou e a gravação começou. A voz de Ana ecoou, clara e precisa. Eu sei que você está me observando. Preciso da herança. Farei o que for preciso. O mundo ao redor de Miguel pareceu desmoronar. Não podia ser. Não era possível. Ana, o que é isso? Ele olhou para ela em choque. O olhar da jovem agora estava repleto de culpa. Eu não sou só uma fugitiva, Miguel. Meu pai, eu precisava me proteger. Ele não pode me encontrar. As chamas pareciam engolir tudo, e a verdade começou a se revelar em pedaços. Mas aí, antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo irrompeu. Um grupo de homens armados surgiu do nada, cercando-os. Miguel sentiu a adrenalina bombear em suas veias, a urgência tomando conta de cada célula do seu corpo. Corra! Ele gritou, puxando Maria e Ana, tentando escapar daquela armadilha mortal. A multidão de homens atacou, e as explosões começaram a se multiplicar ao redor, fazendo a fumaça se espalhar ainda mais. O caos tomou conta, a gritaria se intensificava. O homem interno tentou avançar, mas um dos capangas foi atingido por uma explosão, caindo no chão. Maria, agora com uma determinação feroz, agarrou Miguel pelo braço. Você não entende! Não podemos deixar Ana aqui, temos que levá-la com a gente. Ela é parte de tudo isso. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, perdida em seu próprio desespero. Ana, você precisa lutar. Precisamos sair. Miguel gritou, sua voz ecoando no turbilhão. Mas então, como um furacão no meio da tempestade, uma figura encapuzada surgiu entre as sombras, seus olhos penetrantes capturando todos os olhares. Chega! O jogo termina agora! A voz era clara e poderosa, causando um silêncio instantâneo. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o coração acelerado. Quem era aquele? O encapuzado puxou o capuz para trás, revelando um rosto que ele jamais esperou ver. Era sua mãe,
A mesma mulher que aparentemente havia morrido anos atrás, agora estava ali, diante dele, cheia de um mistério que pesava no ar. Você? Como? Mas você estava morta! A incredulidade tomou conta de Miguel, que estava à beira de um colapso emocional. Não, Miguel, eu nunca estive morta. E se eu estou aqui, significa que a verdade vai ser revelada de uma vez por todas. A herança de Ana é de uma forma bizarra, a chave para desvendar tudo. Seu pai nunca quis que você soubesse. As palavras dela foram como um tapa na cara. Miguel olhou para Ana, depois para Maria. O que vocês sabem sobre isso? A expressão de Ana se transformou em terror absoluto. Você não percebe? Se ela está aqui, tudo o que sabemos pode estar errado. Pode ser muito mais perigoso do que imaginamos, ela disse, a voz cheia de pânico. E antes que pudesse processar essas novas informações, um fragmento de vidro cortou o ar, atingindo a mão de Miguel. Não! Ele gritou, olhando seu sangue escorrer. O homem interno se virou, rindo e apontando para eles. Agora a verdade vem à tona. Miguel sentiu a confusão tomar conta de sua mente. O que mais estava escondido? O que significava tudo isso para ele, para Ana e para todos eles? Enquanto tentava controlar a dor, a tempestade estava apenas começando, e a única certeza era que muito mais estava por vir. Miguel estava em choque, sua mente girando enquanto tentava absorver tudo. O rosto de sua mãe, ali, diante dele, era tanto um alívio quanto um tormento. Você estava viva? O eco da pergunta soou no ar, pairando entre os dois. Sim, Miguel, eu sempre estive. Agora não é hora de discutir isso. A urgência na voz dela era palpável. As sombras ao redor aumentavam e os homens armados começavam a se aproximar. Precisamos nos mover rápido. Mas e a verdade? Miguel sentiu o coração acelerar. Ele precisava entender, não podia apenas fugir. Precisamos da verdade para sairmos dessa. Não podemos deixar que eles nos peguem. A mãe pressionou, e pela primeira vez, Miguel viu o medo genuíno em seus olhos, não apenas a bravura. Rafael, ainda aturdido, lançou um olhar a Ana. E você? O que mais você sabia, Ana? Ele parecia desolado, perdido entre a amizade e o amor. Eu nunca quis que fosse assim. Preciso da herança para acabar com tudo isso. Meu pai é uma ameaça, e eu sou a única capaz de detê-lo. Ana se adiantou, seus olhos agora cheios de determinação. A tensão era insuportável, mas nesse momento a fumaça começou a se dissipar, e Miguel percebeu que todos estavam sendo observados. O homem interno surgiu, sorrindo, como se estivesse no controle de tudo. Vocês realmente pensam que podem escapar? A verdade é uma prisão. Não vai libertá-los, mas os aprisionará. Miguel franziu o senho. Era uma armadilha. O que você quer com tudo isso? Ele sentiu a adrenalina subir, a necessidade de agir. Eu quero que a verdade prevaleça. Vão se revelar uns aos outros e você, Miguel, será ator principal. O homem riu sarcasticamente, e aquilo só aumentou a raiva dentro dele. Não deixaremos que você controle isso, Maria gritou, um olhar de desafio nos olhos. E com isso, ela puxou Miguel mais para perto, como se estivesse preparando para enfrentar uma tempestade. As chamas começaram a se intensificar. Vão, agora, gritou Miguel, arrastando Ana, Maria e Rafael, todos buscando uma saída no labirinto de sombras. Eles correram em meio à confusão. A fumaça queimava em suas narinas, e o caos se espalhava. Miguel sabia que tinha que proteger aqueles que amava. Olhou para trás e viu o homem interno e seus capangas se aproximando rapidamente. Um grito cortou o ar, alguém havia caído. O tempo parecia desacelerar. Precisamos chegar à saída. Miguel empurrou os outros, o coração disparando. O velho galpão ao lado parecia menos acessível a cada segundo. Ele sentia a dor e a pressão crescendo, mas não podia parar. O peso dos segredos estava lá em cima, e ele sabia que a verdade também precisava ser libertada. Quando alcançaram a porta, um som ensurdecedor fez seu coração parar. Uma última explosão atrás deles. A estrutura começava a ceder.
Miguel olhou para cada um deles. Estamos juntos nisso. Não importa o que aconteça. Saíram em uma corrida descontrolada, a luz da manhã cortando a escuridão. Respiraram o ar fresco e, por um momento, sentiram um alívio. Mas algo intrigante os aguardava ali. Um veículo esperando. Estão todos prontos? Maria já se posicionava. Essa é a única chance. Miguel hesitou. A verdade de tudo isso? Perguntou, mais para si do que para ela. Ana estava ao seu lado. Vamos descobrir juntos. Não estaremos sozinhos. Todos entraram no veículo. A adrenalina corria e estava claro que esse era apenas o começo de outra jornada. O que viria a seguir? Eles precisariam enfrentar a verdade, mas também o que a vida lhes reservava agora. Miguel olhou pela janela. Ao longe, as chamas dançavam com as sombras. Ele não sabia o futuro, mas havia esperança. Você precisa se inscrever agora no canal para ficar por dentro das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam tudo isso. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Only true fans support the channel like this.